Vamos entrar num assunto aqui, como trazer a presença de Deus para nós. Como ter uma presença mais fervorosa. Como conhecer que Deus está conosco sempre. Nós vamos perceber que Davi estava com esse desejo no coração. Depois que os filhos de Eli perderam aquela arca, ela passou um tempo sem voltar para o templo do Senhor. Ela passou um grande tempo na casa de um sacerdote chamado Aminadab, onde os seus filhos foram consagrados para cuidar da arca, os filhos que eram conhecidos como Uzar e Aior. Então, esses homens passaram um bom tempo cuidando da arca do Senhor, mas não se ouve falar nada sobre ele até que, quando foi colocado lá e quando a arca se tirou. Como a arca chegou, ou como a arca, eu vou contar aqui rápido, como a arca foi tirada do templo do Senhor. Quando você lê o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, você começa a ler, você vai observar que quando Deus ele colocou no coração de dar um filho a Ana, porque Ana iria devolver aquele filho para cuidar da obra do Senhor, quando isso foi colocado no coração de Deus, era porque os filhos de Eli estavam errando contra o Senhor. Os filhos de Eli estavam pecando contra Deus e fazendo toda a nação de Israel pecar. Ele estava contaminando os sacrifícios que deveriam ser perfeitos e sem mácula diante de Deus. Então, para resumir, Deus institui Samuel, escolhido de Deus no ventre de uma mulher que era estéril. Deus escolhe Samuel. E Samuel agora, ele está no templo crescendo, diz a Bíblia, e Deus começa a revelar-se a Samuel e diz a Samuel o que vai fazer. Coisas que iria se tinir nos ouvidos quando fossem ditas. Então ali, Samuel conta a Eli o que Deus tinha lhe contado quando Deus fala com Samuel. E Eli repreende os filhos, mas os filhos já estavam pecando de uma maneira tão grande que o próprio Deus disse que eles eram filhos de Belial, filho da desobediência, E numa guerra, num confronto de guerra, eles foram e estavam perdendo a guerra. O que acontece? Veio os filhos de Eli ao templo, pegou a arca de Deus e levou para a guerra. Você vai ler esse texto, você vai ver que o povo jubilou, o povo ficou com alegria, porque a presença de Deus estava ali no meio do arraial. E até os filisteus ficaram com medo também. E daí, nesse tempo aí, eles se encorajaram mesmo assim e lutaram contra o povo e venceram e levaram a arca. Agora veja, o tempo que a arca ficou na terra dos filisteus foram tempos de prejuízos. Foram tempos que Deus feriu logo Dagon, o deus dos filisteus, Deus feriu. Depois Deus feriu as nações, ou a nação dos filisteus. Deus feriu-os com tumores e com mortes. Tipo de doença parecia. Isso de cidade em cidade. Onde a arca andava, ela feria, ou seja, Deus feria o povo. Por que Deus feria o povo? Teve uma pessoa que me perguntou por que Uzá morreu. Tem um detalhe, depois eu te conto. Mas, por que foi que Deus feria o povo? Porque a arca era a presença de Deus. E Deus é santo, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Então a arca estava numa terra pagã. Primeiro colocaram ela diante de Dagon, um deus pagão.
Segundo, não venerava, o povo não era santo diante de Deus e conduzia a arca da maneira que eles achavam que era para conduzir. Então Deus feriu o povo. Foi por isso que eles devolveram a arca do Senhor. Fizeram um carro de boi, colocaram em cima e devolveram e até enviaram. Perceba que o povo não ofereceram, enviaram sacrifícios para ser oferecido a Deus, para Deus tirar aquela maldição, aquilo que estava acontecendo dentro da terra dos filisteus. Mas o que eu quero dizer a muitos que estão aí ouvindo ou que vão ouvir esse vídeo é que os filisteus achavam que poderia, usufruir da presença de Deus do jeito que eles queriam. Eles achavam que poderia banalizar a presença de Deus. Eles achavam isso, mas Deus os feriu com tumores e até a morte. Portanto, você que pensa que servir a Deus e servir a Dagon ou qualquer outros deuses, você pensa que isso vai te fazer bem, você vai acabar morrendo, acabar sofrendo, porque atrair a presença de Deus precisa ter uma vida de santidade. Então, para resumir, você vai ver que teve o meu tempo, a arca chegou na casa de Abinadab. E ali Abinadab, agora como um sacerdote, os seus filhos também foram consagrados para cuidar da arca. Só que eles ficaram com medo, porque a arca do Senhor trouxe mal até para um povoado de Israel. Porque o escolhido para cuidar da arca de Deus era todos quantos da tribo de Levi. Então, eles ficaram amedrontados e ali passou muito tempo. E Davi agora decide, não, eu vou buscar a presença de Deus para cá. Detalhe, Davi era um homem alegre, muito alegre. Davi instituiu os louvores dentro da casa de Deus. Nos salmos você vai perceber que Davi manda bater palmas, dançar. Davi é bem extrovertido na presença de Deus. Então sai Davi para buscar a arca do Senhor. E vem trazendo a arca do Senhor num carro de boi. E os sacerdotes estão ali, Aior e Uzá, trazendo a arca com ele, conduzindo até Jerusalém. E quando chega no meio do caminho, aí diz a Bíblia que a arca, o carro de boi, aquelas rodas, pega em uma pedra, em alguma coisa e tomba, vai caindo, Uzá coloca a mão na arca, sem estar pronto para colocar a mão, e acaba morrendo. Por que Uzá morreu? Uzá morreu porque para entrar na presença de Deus precisava se purificar e ele não tinha se purificado para isto. Então, Davi agora fica preocupado. Por quê? Ele vai levando a arca de Deus para Jerusalém. E quantos viriam colocar a mão achando que era um troféu? Achando que era um troféu a arca do Senhor? Quantos não vinham ali? E Davi ficou preocupado e decidiu agora deixar a arca na casa de Uzá, na casa de Obed-edom, para ver o que fazer. O que é que eu vou fazer para trazer a arca de Deus para Jerusalém? Então a arca fica ali, é consagrado Uzá e dos filhos deles também para cuidar daquela arca. E Davi volta para Jerusalém, triste, confuso, sem saber o que fazer. Passou um tempo, passou 3 meses, e olha o detalhe. Uzá zelava da presença de Deus, da arca de Deus, como se fosse algo, o que tinha de mais valioso na sua casa, e era. Então ele zelava da arca de Deus. E aí, olha o detalhe que a Bíblia diz. Então, o boi, a vaca, melhor dizer, que produzia um bezerro por ano, ela começou a produzir 2.
A ovelha que produzia um filhote, produziu 2. Deus começou a abençoar as crias, as lavouras de Obed-Edom. Deus começou a abençoar. E com 3 meses, Deus já tinha abençoado Obed-Edom de uma maneira tão grande que a fama correu e chegou até a Davi. Deus tem abençoado Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Um homem que morava na beira do caminho. Ele morava na beira do caminho, a arca ficou lá, a arca vai ficar aí, ele aceitou. Quando Davi disse, olha, eu vou deixar a arca aí, ele aceitou. Então a arca fica lá. E Davi agora se preocupa em fazer, mas como nós vamos trazer a arca de Deus para nossa cidade? Como nós vamos trazer? Aí vão lembrar que não era em carro de boi que Deus disse que era para conduzir a sua presença, a sua arca. Eram sacerdotes consagrados que teria que trazer a arca. Primeiro teria que ter santificação para conduzir a arca. Não era de todo jeito. Quem traria eram os filhos de Levi, homens preparados para trazer a arca de Deus para Jerusalém. Então Davi vai consagrar o povo, fazer o povo jejuar, fazer o povo orar, preparar o povo para trazer. Chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou cantores para ir buscar a arca do Senhor. Depois de dias de preparação, aí foram, chegando lá, desprezaram os bois, o carro de boi que foi feito pelos filisteus. Então trouxeram, os sacerdotes pegaram a arca de Deus e trouxeram para Jerusalém. E detalhe, Davi deixou seu manto de rei para vir como um servo do Senhor levita, adorando ao Senhor. E assim foi. Então a arca chegou em Jerusalém. Mas primeiro nós deveremos entender que não é do nosso jeito, não é do jeito do mundo, não é igualando o que o mundo faz, não. É do jeito que Deus ordenou que fosse. A presença de Deus é algo muito sigiloso, precioso, que se atrai através do jejum, através da oração. E aí o texto fala que nós não devemos ser negligentes no serviço ao Senhor, na casa de Deus. Temos esse cuidado de poder zelar pela presença de Deus, de saber buscar a presença de Deus. Tem pessoas que estão usando veículos que não está na vontade de Deus, que vêm os veículos, mas a presença de Deus não vem. Que veículos estão usando? Estão usando meus tipos de som, usando tipos de desejos e dentre outras coisas, animações carnais, que atrai só homens carnais e não espirituais. E Deus nunca estão no meio. Portanto, a presença de Deus ela é essencial para nós. Deveremos sim fazer como Davi. Davi foi buscar a arca do Senhor com holocaustos e ofertas pacíficas. Veja, está escrito em 17 do capítulo 6 de Samuel. Foi buscar com ofertas pacíficas. Ele foi buscar a presença de Deus. E todo o povo foi dessa maneira, oferecendo sacrifício ao Senhor. Então nós devemos deixar purificar-nos para primeiro atrair a presença de Deus. E o que é purificar? Purificar é nos livrar de toda a impureza. É nos limpar. É tipo tomar um banho diante de Deus. Então devemos ter sempre esse cuidado de como atrair a presença de Deus. Que Deus abençoe você que chegou até aqui. E se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, que isso é muito bom para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.